Graça e paz, meus amados. Tudo bem? Quero trazer uma palavra para a nossa meditação nesta hora, que está no livro de Salmos 38, versículo 8 e 9, que nos diz assim: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho em que você deve seguir, e eu o aconselharei e cuidarei de você. Em outras traduções, diz assim: Eu instruirei e ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Mas essa versão aqui, ela é muito mais forte na expressão do coração de Deus para a nossa vida do que nessa versão, na segunda versão que eu citei para vocês. Versículo 9 diz assim: Não sejam como o cavalo ou um burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Amados, quando nós paramos para meditar nesse Salmo 38, versículo 8 e 9, nós podemos ver como que Deus se interessa por nós. Como que Deus cuida de cada um de nós. Como que Deus se preocupa em nos instruir, em nos aconselhar, em nos direcionar, em nos instruir na sua palavra. Quando ele diz aqui: Eu o ensinarei e o instruirei no caminho em que você deve seguir. Sabe o que eu tenho observado nesses últimos tempos? É que o povo de Deus tem procurado andar nos seus próprios caminhos, tomam suas decisões, suas atitudes, sem o conselho, sem a instrução de Deus, se deve ou não seguir tal caminho, aceitar tal proposta, viver certas oportunidades que chegam diante delas. E por não buscar esse conselho, essa instrução de Deus, e assumindo essas coisas que chegam para suas vidas, elas acabam se ferindo, se machucando, se decepcionando, se frustrando. Algumas ainda têm coragem de ir até Deus e pedir ajuda para consertar a situação. Outras não. Algumas se rebelam. Por que Deus não fez? Por que Deus não impediu? Por que Deus não agiu? Sabe, amados, o prazer de Deus é estar em comunhão com cada um de nós. E essa comunhão é exatamente viver essa instrução, esse conselho de Deus no caminho que nós devemos seguir. Estamos aí vivendo essa aproximação da consumação dos séculos. Nós estamos já a caminho da consumação dos séculos. Eu creio nisso. Isso eu penso. Eu sinto isto pelas coisas como estão acontecendo. E a Bíblia já nos mostra esses acontecimentos aí, né? Ela antecipou para nós que esses acontecimentos estariam sobrevindo à Terra. Então nós precisamos depender o tempo todo de Deus, 100%. De tudo, nos mínimos detalhes, nas mínimas situações, naquelas que nós achamos que podemos administrar sem o conselho, sem a direção de Deus. E onde que muitas vezes sutilmente o diabo tem entrado, o diabo tem trabalhado, o diabo tem realmente machucado, ferido e matado muitas pessoas, amados. Matado primeiramente, espiritualmente, onde as pessoas começam a perder o temor, o tremor de Deus e sua palavra, e então acaba matando até fisicamente. Então, meus amados, eu quero chamar a sua atenção para fazer uma reflexão. Como está seu relacionamento com Deus? Deus literalmente está conduzindo a sua vida? Ele está te instruindo, está te orientando, porque assim você tem buscado, assim você tem se relacionado com Ele? Quando você faz uma análise da sua jornada com o Senhor, independente do tempo, e você entende que algumas coisas estão dando errado, ou a maior parte das coisas na sua vida está dando errado, ou tudo na sua vida está dando errado, é porque realmente está faltando você parar, buscar o conselho, a instrução, a orientação de Deus e aguardar a resposta. Não ser impaciente, não ser ansioso ou ansiosa para a resposta, mas aguardar no Senhor. O ser humano, ele já tem por natureza ser ansioso, infelizmente, né? Ele nasce, cresce já ansioso. E esse tempo de hoje, essa mídia de hoje, muitas vezes ela aguça isso muito mais na vida do ser humano, na vida da igreja do Senhor, do povo de Deus. Como
Como está a sua vida hoje? Você tem paz em deitar sua cabeça no travesseiro e, ao refletir, acreditar que Deus tem te instruído, Deus tem te aconselhado, porque você tem buscado, você tem esperado a resposta dele para decidir, para agir ou reagir diante das situações que estão aí diante de você, estão na sua vida? Porque senão, meus amados, o inimigo vai entrar de sola contra você. O Senhor está falando para mim e para você, instruir-te e ensinar-te o caminho que você deve seguir. E aí? Você tem vivido essa palavra? Você tem aceitado esse Deus que se dispõe a cuidar de você para que você não entre por caminhos tortuosos, caminhos que realmente estão fora dos planos, dos projetos e da permissão de Deus? Muitas vezes, amados, e praticamente 90% das coisas que acontecem na nossa vida são por permissão de Deus, devido à insistência ou à falta de atenção à instrução e o conselho de Deus. Talvez você se encontre assim, seu casamento, seu desemprego, a sua faculdade sendo trancada. Por quê? Porque você foi pelo seu próprio caminho e não no caminho do Senhor. Instruir-te e ensinar-te o caminho que deve seguir. Essa tradução, ela diz assim, olha: e eu o aconselharei e cuidarei de você. Quer um conselho perfeito? O de Deus. Conselho perfeito é de Deus. Existem os profetas, existem os homens e mulheres tementes a Deus que são boca de Deus para nos aconselhar. Existe o ministério de aconselhamento nas igrejas, exatamente esse atendimento para aconselhamento. Mas quer melhor conselho do que a própria palavra do Senhor? Não existe. Então, se você não tem comunhão com a palavra, se você não tem relacionamento com a palavra de Deus, você não vai ter instrução, você não vai ter conselho, você não vai ter orientação, você não vai ter ensino em qual caminho você deve seguir. O profeta está aí, amados, para profetizar o coração de Deus, o que está no coração de Deus para a nossa vida. Mas a maior e verdadeira profecia vem da boca de Deus por sua palavra. E se não entendemos, se não discernimos aquilo que Deus está falando quando meditamos em sua palavra, mas por já ter lido, Deus vai levantar o profeta que vai falar segundo os oráculos de Deus, testificando aquilo que Deus já havia falado para você em sua palavra, quando você tem comunhão com a palavra. Então, se você não tem comunhão com a palavra de Deus, você não conhece a Deus, você não conhece a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, não acrescenta dor e não traz desgosto. Você não sabe nada de Deus. Então você vai para uma igreja evangélica, ouve a palavra, pega a Bíblia, chega em casa, guarda ela, e o restante da semana você não tem comunhão com a palavra. Em nenhum momento. Você não tem interesse de parar, sentar e meditar, ouvir a voz de Deus por meio da leitura e da meditação da sua palavra. Ele falou assim, olha, eu vou te aconselhar e vou cuidar de você. Então, quando ele me instrui, ele me ensina o caminho que eu devo seguir e me aconselha, é o cuidado de Deus. Você quer o cuidado de Deus na sua vida? Você quer viver nos mínimos detalhes esse cuidado de Deus na sua vida? Volte para a sua palavra. Volte de todo o coração para Deus, para o seu reino, para a sua justiça, que o Espírito dele vai te dar instrução, ensino, conselho no caminho que você deve seguir. Amados, nós estamos vivendo tempos que há muitas propostas diante de nós e que parecem ser boas, saudáveis. E elas muitas vezes estão sendo propostas a nós diante daquilo que nós estamos em conflito no nosso interior. Que o diabo já, ao derredor, já percebeu que elas estão aí diante da nossa vida. Mas isso não quer dizer que nós temos que aceitar. E o problema é que a igreja do Senhor está aceitando. E quando dá problema, se revolta contra Deus. Por que Deus não fez? Por que Deus não impediu? Mas ela foi até Deus, pediu orientação, pediu conselho, pediu instrução, pediu ensino de como deveria agir ou não diante da situação? Não foi. Aí olha só o versículo 9. Olha o que diz para mim e para você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento.
Meu povo perece por falta de conhecimento. Algumas traduções dizem por falta de entendimento. Acho que tem algumas traduções que por falta de discernimento. Em Oséias, capítulo 4 ou capítulo 6. E a Bíblia está comparando a esse homem, a essa mulher, que não recebe o ensino, a instrução, o conselho de Deus no caminho que deve seguir, como um cavalo ou um burro, que não tem entendimento. E muitas vezes, amados, essa é uma realidade que a igreja está vivendo. Está vivendo. Então eu e você precisamos ter esse entendimento que Deus quer nos instruir. Se nós não aceitamos isso, vamos viver sem entendimento. Qual o entendimento? O que eu preciso entender? O que eu preciso compreender? Quem é Deus? E qual é a sua vontade para a nossa vida, para a minha vida? Então, não sejam como o cavalo ou burro, que não tem entendimento, mas precisa ser controlados com freios e rédeas. Quero pôr 2 pontos em cima disso, amados. Ser controlados por freio e rédeas. Deus não nos controla. Deus nos ensina, nos instrui e nos aconselha. Mas quem não está debaixo desta mão poderosa de Deus, vai ter ou o diabo ou o homem fazendo com que essa pessoa seja conduzida, manipulada, dirigida a sua vida desta forma. Que não tem entendimento, mas precisa ser controlados por freios e rédeas. Amados, nós que temos um pouquinho de conhecimento da palavra, não podemos nunca permitir que o mundo ou as trevas venham ditar, venham nos instruir, venham nos aconselhar ou venham nos ensinar alguma coisa. Porque tudo que o mundo está na condição humana, e tudo que as trevas, que está na condição de Satanás e seu reino, tentar trazer para nós, é em vão. Não prevalece, não traz vida, não edifica. Mata, destrói e rouba. Quem te orienta? Quem te aconselha? Quem te ensina? Quem te instrui? Deus por meio de sua palavra, através do seu Espírito? Ou você vai vivendo a sua vida cristã pelo intelecto, porque você sabe ler, você tem condição de ouvir, e você tem condição de ir e vir para a igreja, aonde você quiser, mas que na realidade quem está conduzindo a sua vida é você mesmo. E se você tem esse entendimento de uma vida cristã, mas sem viver em comunhão com a palavra de Deus e com o próprio Deus, será que realmente é Deus que está te instruindo, que está te aconselhando? Será que realmente a sua vida não está sendo conduzida pelas trevas ou por este mundo, que muitas vezes está pondo rédea, muitas vezes está pondo freio na sua vida, enquanto que Deus quer que você avance, enquanto que Deus quer que você cresça, que Deus quer que você realmente amadureça? E talvez você está aí numa vida parada, numa vida estagnada, porque você não vive o ensino, a instrução e o conselho de Deus para a sua vida, porque o seu conselho, porque a sua vida, infelizmente, foge desses princípios que o Salmo 32:8 está aqui deixando para nós. Olha só o que ele ainda continua dizendo. Caso contrário, não obedece. Ou seja, se o mundo está fazendo isso, é terrível, amados. É terrível. É terrível essa situação. Eu vou dizer para você, porque quando eu andei lá fora no mundo, e infelizmente eu fui servir as trevas fazem exatamente isso. Inclusive, lá dentro do terreiro, as pessoas são chamadas de cavalo. E literalmente é colocada sobre elas, pelas trevas, cabresto e rédea, freio e rédea. Porque se não fizer, os demônios dão couro. Se bobear, até mata. O nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, que deixou a sua palavra para nós, ele nunca fará uma coisa assim, dessa forma, em obrigação.
Nós escolhemos servir a Deus, obedecer a Deus, conhecer a Deus por meio da sua palavra. Mas o mundo e as trevas não. Eles arrombam a vida das pessoas e obrigam as pessoas. E quando essas pessoas, por não obedecerem, então eles puxam as rédeas e os freios para parar as pessoas. Deus deixa. A pessoa quer seguir com ele, amém. Se não quer, amém. Como está a sua vida hoje? Quem conduz você? Quem direciona você? Quem instrui você? Quem aconselha você? As trevas, o mundo ou Deus? Pare e reflita nisso, meu amado e minha amada. Será que tudo aquilo que está dando errado na tua vida é porque você conduziu a sua própria vida até aqui? Onde Deus é Senhor da sua vida? Porque Senhor é 100%. Onde Deus realmente é Senhor da tua vida? Se você não busca, se você não tem a orientação, o conselho e a instrução do Senhor? Sabe o que eu tenho visto nesses últimos tempos, amados? Que as pessoas não têm buscado homens e mulheres de Deus, verdadeiramente de Deus, com medo de ouvir contrário o que elas já querem viver. Tem homens e mulheres que fogem de profetas, porque não querem ouvir o contrário, o que Deus quer instruir e aconselhar. Então eu não consigo entender que tipo de vida cristã é essa, de relacionamento com Deus é esse. Que tipo de senhorio é esse de Jesus sobre a vida dessa pessoa, que foge da instrução, foge do conselho, foge do ensino e desse cuidar de Deus para a sua vida. Eu quero despertar você. Se tudo está dando errado até aqui, está na hora de você parar e deixar Deus ser Senhor da sua vida, conduzir a tua vida, instruir a tua vida no caminho que deve seguir, porque Deus nunca vai permitir você estar no caminho e tropeçar e cair. Deus nunca vai permitir você entrar por um caminho que seja errado. Se você realmente buscar e aceitar, viver e praticar o ensino, o conselho e a instrução dele. A Bíblia diz que toda pedra de tropeço Deus vai tirar do nosso caminho. E para vivermos isso, amados, literalmente nós temos que aceitar o senhorio do Senhor. Porque quando Deus é Senhor da minha vida e o diabo, as trevas, o mundo reconhece isso, não tem vez para as trevas. O maligno não me toca, não nos toca. Mas o que tem de gente sendo tocada pelas trevas hoje, que senta no banco de uma igreja, escuta a palavra, louva, adora, dá dízimo, dá oferta, às vezes até faz alguma coisa na obra do Senhor, não está de brincadeira, amados. A gente que tem essa função de pastor, a gente escuta cada coisa que você fala assim, não tem cabimento uma coisa dessa. Hoje mesmo eu escutei uma pessoa falando que o cunhado dele, ele vai até as pessoas e abre a Bíblia aleatoriamente e lê para a pessoa e fala que Deus está falando para aquela pessoa, mas ele não quis entrar muito em detalhe, mas eu pude perceber que ele é um enganador. E ele faz disto uma forma, parece que de usurpar, de defraudar, de lesar as pessoas. Amados, tem muitas pessoas que estão dando conselhos, ensinos, orientações sem princípios bíblicos. E as pessoas estão aceitando, estão vivendo, estão obedecendo isso sem respaldo bíblico, sem instrução, sem conselho de Deus. E está se dando mal. E depois sai da igreja, perde o temor, se rebela e revolta contra Deus como se Deus fosse culpado. Você que está me assistindo, meu amado e minha amada, se você se encontra nesta situação, vai viver o que a palavra do Senhor diz em Jeremias, vai restaurar as veredas antigas da sua vida, vai fazer uma reflexão de como realmente você hoje está e por que você está nessa situação, e pare de culpar Deus, pare de se justificar, porque justificativa é transferência de culpa. Talvez você não tenha coragem de abrir a boca e nem de dar oportunidade do seu pensamento de culpar a Deus, mas indiretamente por aquilo que você fala e a forma que você reage às coisas de Deus, à casa do Senhor, é culpa sua.
E você está transferindo para as pessoas, mas indiretamente você está culpando a Deus. Meu amado e minha amada, a gente precisa parar e fazer uma reflexão. O Espírito Santo está pronto para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Às vezes a gente fala, às vezes a gente orienta, aconselha, fica sentado ali 1, 2 horas com a pessoa. E a pessoa não ouve, só escuta. A diferença de ouvir e escutar é muito grande. Ouvir é princípio de Deus, escutar é princípio humano, da terra. E amanhã se depara com situações que ela foi alertada, mas quis conduzir a própria vida dela. E deu tudo errado. Pensa aí no caso de Esaú. Foi lá e vendeu a sua primogenitura. E não sabia o que isso já tinha acarretado sobre a vida dele. E depois perde o direito da bênção porque ele vendeu o direito dele de primogenitura. E a Bíblia diz que ele tentou recuperá-la com muito choro, mas não teve jeito. Às vezes você está se encontrando em situações que está a ponto de perder tudo e não ter mais jeito, correndo o risco de perder até a sua vida. Não se esqueça de uma coisa: você está no fundo do poço, existe um Deus que muito te ama, que estende as mãos para você e aonde você está agora e diz: eu te ajudo, eu cuidarei de você. Está aqui. Ele falou: eu te instruirei, eu te ensinarei, eu te aconselharei e cuidarei de você. Estende as mãos, pega nas mãos dele, e ele vai te tirar deste fundo do poço que você está se encontrando agora e vai mudar a tua história. Não seja como um cavalo, um burro que precisa de ré de freio para que obedeça. Na realidade, não é Deus quem irá fazer isso, mas o diabo e o mundo vai. Se já não está fazendo. Mas você pode dar o controle, o senhorio da sua vida para Jesus, e Jesus tirar eles desse domínio e escravidão da sua vida e cuidar de você com amor. Porque o mundo e as trevas são carrascos. Para de chorar. Para de auto se comiserar. Para de auto-dodói, auto-coitadinha. Fazendo de atitudes por situações e circunstâncias na tua vida para ver se comove as pessoas e até mesmo Deus, que não vai adiantar. A mudança vem de dentro para fora. Se no seu coração você não reconhecer, não tomar uma posição, Deus não vai agir. Se humilha debaixo da poderosa e onipotente mão de Deus, que em tempo oportuno Ele vai te exaltar. Esse é o prazer de Deus. Isso é uma promessa para mim e para você. Desce desse seu orgulho que já está ferido e talvez até destruído, mas você ainda quer sustentar nele. Vai para debaixo das mãos de Deus, aceita o conselho, aceita a instrução dele para a sua vida e você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver o que Deus vai fazer. Mas você tem que viver com Deus de todo o coração, porque da boca para fora tá cheio de gente lá no inferno que falou muita coisa para Deus e não viveu. Então você tem que viver. Reflita, pense e fale com Deus aquilo que realmente é de todo o coração. E Deus vai mudar a sua história. Deus vai te tirar desse fundo do poço. E Ele vai cuidar de você porque Ele te ama. E o amor dele é demonstrado por aquele que Ele deu na cruz, o seu único filho, para morrer por você. Que hoje está vivo e está à direita do Pai, e que intercede por você com gemidos inexprimíveis através do seu Espírito. Porque nós não sabemos orar como convém a situação, amados. Amém? Eu o instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. E te aconselharei e cuidarei de você. Essa é a alegria do Senhor, quando nós deixamos Ele fazer isso. E que ela vem para nós como força para perseverarmos numa caminhada que agrada o Senhor. Amém? Que o Espírito Santo continue falando com você. Você que aí recebeu esse vídeo e que está aí assistindo, compartilhe com pessoas que você sabe que precisa ouvir uma palavra como essa. Se inscreva lá no nosso novo canal. Amém? Se inscreva aí. Fala com as pessoas para se inscrever. Clicar no sininho para você estar recebendo as mensagens quando elas são postadas. Que às vezes você vai encaminhar para alguém que eu não tenho contato dela, ela não sabe.
Mas se ela se inscrever lá, ela vai então ter a oportunidade de receber assim como você. Às vezes você nem se inscreveu, mas está sempre recebendo um vídeo meu. Mas se inscreva lá, você vai receber diretamente. E com muito carinho eu já te agradeço por dar a oportunidade deste vídeo chegar e você vir até o final ouvindo esta mensagem do Senhor para a sua vida. Fique na paz do Senhor e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.